Excelentíssima Presidente da presente sessão, Presidente do Conselho do Diploma Mulher Cidadã, Berta Lutz, e quarta Secretária do Congresso Nacional, Senhora Senadora Ângela Portela, Excelentíssima Senhora Deputada, em nome de quem cumprimento todas as demais parlamentares aqui presentes, Excelentíssima Senhora Chefe, Ministra de Estado da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Ministra Eleonora Menicucci, Ministra Ireli Salvati, que estava aqui presente, senhoras e senhores, Ministra Nilma, que também estava aqui presente, oficiais das Forças Armadas, minhas amigas. Inicialmente, eu quero agradecer a esta Casa Congressual pela honrosa homenagem com que fui distinguida. E falo isso em meu nome de todas as demais mulheres aqui presentes, o Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. Eu agradeço em especial à senadora Vanessa Graziotin, em meu nome, a quem tanto respeito e admiro, por me julgar merecedora de um prêmio tão relevante e encaminhar meu nome a este Senado Federal. E nessa oportunidade eu não poderia deixar de falar sobre a importância do papel da mulher na sociedade, de falar das conquistas alcançadas e de suas perspectivas futuras. A expressão "os direitos das mulheres são direitos humanos" foi cunhada nos anos 90, apesar de comemorarmos mais de 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, a luta exitosa do movimento feminino evidencia-se na vigente Constituição de 1988, que garante a igualdade entre homens e mulheres até então inexistente. As determinações constitucionais, por sua vez, foram complementadas pelas constituições estaduais e pelas leis, dentre as quais eu destacaria o novo Código Civil, que operou mudanças substanciais na situação jurídica da mulher, como a igualdade absoluta dos cônjuges, a Lei 8.930, de 94, que incluiu o estupro no rol dos crimes hediondos, a Lei 9.318, de 96, que agravou a pena dos crimes cometidos contra a mulher grávida, a Lei 11.340, de 2006, a famosa Lei Maria da Penha, que penaliza com muito maior rigor os casos de violência contra a mulher, em especial quando se tratar de violência doméstica, e a Lei 13.104, de 9 de março de 2015, que prevê o feminicídio como qualificadora do homicídio e o inclui no rol dos crimes hediondos. São normas que ilustram os significativos avanços operados na proteção dos direitos fundamentais da mulher no cenário da história legislativa pátria. E, paralelamente, no plano externo, foram firmados tratados internacionais sobre os direitos humanos da mulher, a exemplo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da ONU, o seu protocolo facultativo e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a chamada Convenção de Belém do Pará da OEA. Contudo, se medidas legais vêm sendo adotadas tanto na ordem interna quanto internacional pelo Estado em favor das mulheres, muito ainda há de ser feito para ampliar os direitos civis e políticos femininos na sociedade brasileira. E eu cito como exemplo a atuação das mulheres na magistratura, que é o meu universo. Significativa a sua representatividade na primeira instância, porque ingressam por concurso público de provas e títulos. E, por tal razão, as juízas já representam mais de 25% dos postos de magistrados existentes na Justiça Federal, e na Justiça Comum de primeira instância, elas giram em torno de 40%, graças ao ingresso meritório. Nos tribunais superiores e tribunais de segunda instância, porém, a sua presença é bastante reduzida. Atualmente, a magistratura superior, incluindo o Tribunal de Contas da União, conta só com 16 ministras. Eu não tenho dúvidas de que a diversidade de perfis humanos é proveitosa e enriquecedora, pois, se por um lado altera comportamentos tradicionais, por outro, coloca novos desafios à formação do ethos social. Eu reconheço que vivemos um cenário positivo para a igualação, mas o empoderamento da mulher e a ampliação da sua participação nos espaços públicos e privados estão longe do ideal almejado. Para alcançá-lo, acredito firmemente que medidas proativas, de caráter transitório, se fazem necessárias para incrementar uma posição equilibrada entre os sexos.
E, nesse sentido, cabe ao Estado brasileiro implementar políticas afirmativas de gênero, posto a Constituição Federal haver reconhecido como paradigma de equidade a equiparação jurídica de segmentos populacionais histórica e socialmente excluídos. A ação afirmativa, princípio constitucional da igualdade, reflete a mudança de postura do Estado que, em nome de uma suposta neutralidade, aplicava suas políticas públicas indistintamente, ignorando a importância de fatores como gênero e etnia. Ao invés de concebê-las genericamente, é fundamental levar-se em conta fatores outros a fim de evitar que a discriminação, que inegavelmente tem um fundo histórico e cultural, e não raro se subtrai do enquadramento das categorias jurídicas clássicas, finde por perpetuar as iniquidades sociais. E eu cito a título de exemplo a Lei 9.029 de 95, que proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização para efeitos admissionais ou permanência no trabalho, e a Lei 9.504 de 97, que estabelece que os partidos políticos ou coligações devem reservar, no mínimo, 30% e o máximo de 70% para as candidaturas de cada sexo, a chamada Lei do Batom. Esta lei, a meu ver, é essencial para a promoção da efetiva isonomia, porque busca atingir uma plataforma natural de equilíbrio autossustentado da participação feminina na vida política. Efetivamente, a participação das mulheres na representação parlamentar é uma condição de aperfeiçoamento da cidadania. Como eu disse em meu discurso de posse na presidência do Superior Tribunal Militar, uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta. A intervenção do poder público, em contraposição à neutralidade estatal, reveste-se, portanto, de função pedagógica, porque não apenas coíbe a discriminação e promove o nivelamento, como serve de modelo ao setor privado para que adote iniciativas semelhantes. Longe de refletir um caráter assistencialista, reflete um ideal republicano, que propõe romper as estruturas arcaicas, caracterizando-se como uma conquista civilizatória. Ademais, eu estou convencida de que uma mobilização de forças deve envolver os demais atores sociais, pois somente com a conscientização coletiva mudanças reais ocorrerão, sobretudo no que concerne à violência contra a mulher, refletida em dados estatísticos assustadores e que custa hoje ao país 10,5% do seu PIB. Lamentavelmente, a morte tem nome de mulher. E um levantamento de dados junto às secretarias de segurança pública, às polícias e aos movimentos feministas aferiu que, em média, 4,6% de mulheres são assassinadas em 100 mil habitantes do sexo feminino, podendo dobrar em algumas cidades. Os índices se equiparam ou mesmo superam sozinhos a taxa de homicídios, incluídos mulheres e homens, dos estados europeus ocidentais e da América do Norte. Em relação à América do Sul, o Brasil perde em violência de gênero somente para El Salvador, Guiana e Guatemala, países onde já atuam grupos de direitos humanos para reverter o caos provocado por tantas mortes. O feminicídio, conduta recentemente tipificada como crime, e eu cumprimento efusivamente o Congresso Nacional por sua aprovação e a presidenta Dilma Rousseff por sua sanção e promulgação, ainda é pouco estudado no país, que não produz estatísticas oficiais de homicídios por sexo, na contramão de vizinhos, como a Costa Rica, Chile, Colômbia e El Salvador. A primeira dificuldade está em mapear as informações, porquanto falta estatística atualizada e confiável a demonstrar a invisibilidade do problema. Eu concluo minhas palavras dizendo que a trajetória do empoderamento e das conquistas femininas é uma questão complexa e revela um longo caminhar histórico. Um caminhar que se iniciou em 1874, quando as mulheres conquistaram o direito de frequentar as universidades, avançou em 1932 com o sufrágio universal e consolidou-se em 2007, quando a seleção feminina de futebol profissional ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos e enalteceu o Brasil com a vitória. Muito obrigada.